Diz assim, palavra de Deus, Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, a partir do verso 14. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem, no meio da multidão, respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o espírito o apanhe, joga-o no chão, e ele espuma pela boca, ele range os dentes, e fica rígido. E eu pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito maligno, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Até quando terei que dar suporte a vocês? Tragam-me um menino. Então eles o trouxeram, e quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. E Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo, ora na água, para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível a aquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, mas ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-se violentamente e saiu, e o menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem, ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão, o levantou, e ele ficou de pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Mestre, por que é que nós não conseguimos expulsar esse espírito? E ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Amém. Vamos orar? Deus, nosso Pai amado, obrigado pela Tua palavra, que ela se torne viva dentro de nós. Cura o nosso coração da incredulidade, cura a nossa mente da distração, e joga luz sobre a escuridão da nossa alma. Faz isso no poder do Espírito, e por causa dos méritos de Jesus Cristo. Assim oramos. Amém. Eu começo a mensagem dessa noite com uma história que você já conhece e cuja imagem vai estar projetada ali naquele telão. Eu espero que o que você esteja vendo ali é um sapo, ou se preferir uma rã, e é um sapo dentro de uma panela. E se você está percebendo, essa panela deve estar bem, mas curiosamente o sapo não pula da panela.
Essa ilustração é a imagem de um ditado popular que diz que se você pegar um sapo e colocá-lo dentro de uma água fervendo, ele bate lá dentro e pula para fora imediatamente. Está fervendo, ele percebe de imediato. Agora, se você pegar um sapo e colocar dentro de uma panela com água fria, e aos poucos ir aquecendo essa panela, o que vai acontecer com o sapo? Ele não pula. Ele vai tentar se acomodar à nova temperatura. Então ele vai adaptando o próprio corpo dele para se acostumar à nova temperatura da água. Só que a água vai aumentando a temperatura e aumentando. Só que ele acha que dá para se adaptar à nova temperatura. E ele vai se acostumando com o aquecimento da água. E o fato dele se acostumar ao aquecimento da água vai levar a água a uma temperatura tão alta que vai matá-lo. Porque ele não percebeu o perigo de se acostumar com alguma coisa que pode matar. Essa ilustração nos conecta com o texto bíblico que nós acabamos de ler nessa noite. E qual é o texto bíblico? Os discípulos de Jesus se acostumaram com uma fé mecanizada, se acostumaram com um tipo de relacionamento espiritual que fez com que o comportamento dele fosse muito parecido com esse sapo da nossa história. Há coisas que nós nos acostumamos de tal forma que elas nos chegam de forma aos pouquinhos, que a gente começa a não perceber o perigo que ela causa em nós. Há coisas como a água quente que começa a nos matar aos poucos, porque se a água fosse fervendo, ele ia pular lá e ia pular fora de novo. Mas como a água não está fervendo, ele fica. E é assim que as coisas começam a acontecer com os discípulos de Jesus. O texto de Marcos 9 vai nos informar. Olha o cenário. No pé de um monte, lá na Palestina, está um tumulto. Muitas pessoas se juntam e parece que tem alguma coisa que está no centro da atenção de tudo. Quem olha de fora vê os escribas, os mestres da lei de Moisés, anotando coisas, abrindo os seus compêndios de teologia, tentando explicar algo que eles estão vendo, mas não estão entendendo. São os escribas, os mestres da lei, perguntando um para o outro: por que é que a gente não conseguiu resolver esse problema? Junto com os escribas e com a multidão que está chegando na cena, estão 9 discípulos de Jesus. Por que 9 e não 12? Porque 3 deles estão com Jesus lá no monte onde está acontecendo a transfiguração. E o que estão fazendo os discípulos de Jesus? Os discípulos de Jesus estão atordoados, eles estão em crise, porque eles estão diante de uma situação que eles não conseguem resolver. E que situação é essa? É a situação de que um pai, procurando Jesus, ele não encontra porque Jesus está no monte, mas ele encontra os discípulos de Jesus e os escribas. E um pai amargurado, talvez como a pessoa que nós oramos hoje, cujo filho está na UTI, chega com um menino, a gente não sabe as condições, mas parece que ele está sobre cuidados médicos, porque o menino chega muito mal de saúde, e não só mal de saúde, ele chega perturbado por um espírito maligno, que faz 2 coisas nele. A primeira, deixa ele surdo, um espírito maligno que o deixa surdo. Eu sei que você como cristão já consegue entender
o que a Bíblia está começando a nos dizer? Que há coisas no nosso mundo, espíritos no nosso mundo, que nos deixa surdo para as verdades de Deus. Mas se não bastasse, ele era surdo e também mudo, ele não falava. E quando o espírito mau se apoderava nele, ele não ouvia e nem falava. E como se não bastasse, esse menino de vez em quando tinha aquilo que parecia ser crises epiléticas, convulsão. Quando o espírito maligno possuía ele caía no chão enrijecido, as musculaturas travavam. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver alguém com ataque epilético. É uma força descomunal. A pessoa começa a babar. Parece que é uma questão de tempo para a pessoa não ter mais vida. No chão, nervos travados, boca espumando. Só que diferente de um ataque epilético, que é um problema de saúde, Marcos está dizendo que esse é algo provocado por demônios, por espíritos malignos. Ele não fala, ele não ouve e ainda está em convulsão. E o pai chega desesperado com essa criança e chega para os discípulos e fala assim: façam alguma coisa por mim. E o que acontece? Acontece que os discípulos começam as primeiras tentativas de expulsar aquele espírito imundo. Marcos não diz que palavras que eles utilizaram, Marcos não diz que oração que eles fizeram, mas o fato é, os 9 discípulos de Jesus não conseguem expulsar aquele espírito maligno que está causando tudo isso naquela criança. Não conseguem. E eles ficam frustrados, eles ficam atemorizados. Os mestres da lei, os professores da universidade de teologia também não conseguem fazer isso. E o menino está lá, quase morto, o pai desesperado, e a multidão olhando para tudo aquilo e na expectativa do que ia acontecer adiante. E aqui vem uma informação preciosa do que estava acontecendo com os discípulos de Jesus. Assim como esse animalzinho que nós mostramos na ilustração dessa noite, há coisas às quais nós nos acostumamos, que podem começar a matar a gente aos poucos, sem que a gente se dê conta disso. Há coisas que elas não são muito traumáticas na hora, e porque não são muito traumáticas, a gente vai suportando, a gente vai aguentando, a gente vai se acostumando à nova temperatura, mas isso vai piorando, e a gente começa a perceber que uma das coisas que a Bíblia Sagrada já começa a nos dizer é: acostumar-se com algo, deixar algo no piloto automático, mecanizar a vida e a fé, pode matar. Pode matar. Olha o que está acontecendo com os discípulos. Capítulo 9 de Marcos. Eles já fizeram uma série de milagres no poder do nome de Jesus. Se você olhar Marcos 6, você vai ver Jesus falando assim: vão pelo mundo e eu vos dou poder, e vocês vão curar os doentes, vocês vão expulsar os espíritos malignos de pessoas perturbadas, vocês vão libertar pessoas, vocês farão coisas extraordinárias no meu nome. E Marcos 6 vai relatar que os discípulos vão e fazem mesmo. Pessoas possessas por demônios estão sendo libertas. Capítulo 6 de Marcos é uma explosão de milagres. Pessoas cegas, surdas, paralíticos estão sendo curados quando os discípulos impõem as mãos. Mas mesmo as coisas maravilhosas da vida podem se tornar uma rotina. E é o que começou a acontecer com os discípulos. Marcos 6 e 7 mostra os discípulos voltando dessa campanha de milagres e evangelísticas encantados. Eles olham para Jesus e falam assim: Jesus, nós estamos impressionados,
porque o Senhor nos deu autoridade e a gente foi lá, impôs as mãos sobre pessoas possessas de espíritos malignos, e eles foram libertos, nós curamos pessoas, nós estamos impressionados com isso. A impressão dos discípulos começa a se transformar numa coisa que agora não lhes é mais sobrenatural ou no controle de Deus. Eles começam a achar que descobriram o segredo de fazer as coisas. Eles começam a achar que libertar pessoas tem a ver com o aprendizado que eles aprenderam. Eles começam a achar que eles, como discípulos de Jesus, são um tipo de gente especial, que os demônios olham para eles e tem que sair do corpo de seres humanos. O costume com as coisas, mesmo as coisas boas, podem a começar a matar a gente, até mesmo a nossa fé. Acostumar-se com algo é começar a morrer. E os discípulos não perceberam que à medida que eles iam fazendo os milagres, eles deixaram de orar. À medida que eles iam cumprindo o ministério deles, eles não tinham mais a mesma paixão pela palavra de Deus. E fica evidente que à medida que eles iam fazendo todas aquelas coisas que os cristãos fazem, que os discípulos de Jesus fazem, eles deixaram de ter intimidade com Deus. Eles acharam que toda vez que aparecia um doente, eles iam impor as mãos, e aquelas coisas que aconteceram anteriormente iam acontecer de novo. Eles acharam que toda vez que eles encontrassem alguém possuído por um espírito maligno, eles iam colocar as mãos e eles seriam libertos. Mas em Marcos 9 tem um menino lá, doente e possuído por um espírito mau, e eles nem conseguem curar e nem conseguem libertar esse menino. Por que isso acontece? Isso acontece porque uma fé automatizada pode falhar com a gente em momentos críticos. Às vezes nós achamos que o fato da gente conhecer alguns versículos da Bíblia vai fazer com que a gente vença uma tentação só porque a gente diz alguns versículos da Bíblia. Às vezes nós achamos que nós já somos cristãos mais maduros e a gente jamais vai ser pego por um desânimo frente a um problema da vida. Quando a nossa fé se torna automatizada, a gente pode começar a entrar numa crise como os discípulos entraram. E agora, tem um menino à nossa frente. Nós tínhamos a autoridade de Jesus, mas não estamos conseguindo. Os escribas e os mestres da lei também não estão conseguindo. E o pai dele está desesperado. E toda a multidão está diante da gente, olhando o que nós vamos fazer. A fé dos discípulos foi envelhecendo. É uma fé que não dependia mais da intimidade com Deus. Fica evidente na fala de Jesus, mais para o final, que faltou-lhes a oração diária. Faltou buscar a Deus e depender deles. Eles já sabiam a técnica, eles já sabiam a manha, eles já sabiam o truque de fazer a coisa funcionar. Só que há momentos quando a nossa fé e a nossa vida está automatizada, Deus vai nos colocar diante de um momento crítico, que a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe que decisão tomar, e a gente fica se perguntando, mas eu já fiz isso outras vezes. Fez outras vezes, porque você dependeu de Deus nas outras vezes, e agora você achava que sabia fazer, mas está percebendo que não sabe, e que o problema não está sendo resolvido. Agora, a Bíblia não só mostra o nosso problema, ela mostra como Deus nos cura, a graça de Deus. E olha o que começa a acontecer com os discípulos. Pode colocar a tela seguinte. Olha o que começa a acontecer, como é que Deus vai curando eles, como é que Deus vai agindo. Assim como os discípulos, nós também somos surpreendidos quando a nossa fé
se torna costumeira. Quando ir à igreja se torna apenas um hábito. Quando orar se torna apenas um ato burocrático. Quando achar um livro da Bíblia, parece ser fácil porque a gente teve algum treinamento com a nossa família ou na escola dominical. Mas isso não encanta mais a gente. Isso não enche a gente de alegria. Isso não torna aquilo para nós algo novo diariamente. E nós somos surpreendidos quando a nossa fé e a nossa vida vai se tornando costumeira. Veja alguns campos da vida que isso acontece. Carreira profissional. Eu tenho certeza que quando você conseguiu o seu primeiro emprego, como era a sua motivação? Eu não sei você, mas o meu primeiro emprego foi aos 14 anos como office boy. Para mim, aquele primeiro emprego parecia que eu tinha sido promovido a presidente da Coca-Cola. Queria chegar mais cedo, se precisasse saía mais tarde, se precisasse encurtava o horário do almoço, sempre solícito, chega, não pode deixar que eu faço, estou na frente para fazer. Mas eu preciso confessar a vocês que 8 meses depois, eu já não estava tão ligeiro assim. A gente já começa a justificar que o ônibus atrasou daqui. O ônibus atrasa 5 dias da semana. A gente vai inventando, a vida vai envelhecendo, e a gente vai falando assim: olha, chefe, eu não vou hoje porque a minha avó morreu. Aí na outra semana a avó morreu de novo. E ao cabo de 6 meses a avó morreu já 6 vezes. A mesma avó. A gente vai envelhecendo e a vida vai ficando automática. Não é só a carreira profissional. Olha para o casamento. Casamentos envelhecem se não cuidados. Casamentos entram em rotinas. Casamentos ficam no piloto automático. Quando você casou, homem, como é que você era? Algumas mulheres estão olhando para mim. Fala, Deus. Não é profecia. Não é profecia porque é a Bíblia sagrada. Mas como é que era o seu marido nos primeiros dias? Levava você para jantar? Levava, pastor. A gente nem tinha dinheiro. Ganhava 2 salários mínimos. A gente ia comer um dogão em Osasco, mas a gente ia. A gente ia comer fora. Era o dogão, mas era. E agora, pastor? Pastor. A última vez foi, sei lá quando. Quando o São Paulo foi campeão. Ó. Tempo, pastor. Vai envelhecendo, a vida vai envelhecendo. A vida vai ficando costumeira. Vai perdendo sabor, vai perdendo tempero. E a gente vai morrendo aos poucos. E a gente só se dá conta disso diante de uma crise que se abate sobre nós. E a gente não sabe o que fazer. Mas pior que o casamento e a carreira profissional é quando a fé vai envelhecendo. É quando a gente já aprendeu a tocar um instrumento. E eu fiquei com o meu coração vibrando hoje, vendo o Robson tocar e os músicos, porque nós somos levados a isso. Eu vou tocar o meu instrumento de novo, no domingo de novo, e já faz 10 anos que eu toco ele. Como é que a gente faz para não perder o primeiro amor? Como é que a gente faz para tocar com o melhor coração que eu tenho? Como é que a gente se dobra diante do Senhor e fala: Senhor, Tu és um Deus santo que eu não posso me aproximar de Ti de jeito nenhum. É por causa do que Jesus Cristo fez que eu tenho a oportunidade de novo de me alegrar quando me disseram assim: vamos para o ensaio, vamos para o culto, vamos para a casa do Senhor, vamos para a reunião de oração, vamos para o grupo pequeno. Se isso não for cultivado, a vida vai envelhecendo e tudo se torna pesaroso, difícil, cansativo, sem graça.
Isso estava acontecendo com os discípulos. E pior, a gente acha que sabe como resolver isso, porque os discípulos achavam. Não, a gente fez a oração, a gente fez o modo de expulsar 1. Funcionou? Não, vamos para o 2. Funcionou? Não, vamos agora, sei lá, para a batalha espiritual 7. Faz? Não, não funcionou. Nada funciona. Por quê? Porque é a fé que envelheceu. E assim, como Jesus curou a fé desses homens, junto com aquela criança doente, a graça de Deus também vem sobre nós, se nós nos voltarmos para Ele e falar assim: Senhor, me cura desse amor velho, dessa fé envelhecida, dessa fé automatizada. Eu quero viver uma novidade de vida. Amém, gente? Olha o que está acontecendo agora. Perceba no ponto seguinte o que está acontecendo. Jesus começa a curar e libertar o menino e renova a fé dos discípulos. Preste atenção aqui comigo, olha a história acontecendo. Uma multidão reunida, gente chegando, um show de tentativa de exorcismos. Os judeus escribas estão tentando com as suas técnicas, não conseguem. Os 9 discípulos de Jesus já tentou cada um alguma coisa, não consegue. E um pai desesperado vendo o filho morrendo na frente dos seus olhos. Mas aí, Marcos relata, Jesus chega. E Jesus está vindo aonde? Jesus está vindo de um lugar que os discípulos deveriam estar e não estavam. Jesus está vindo do Monte da Transfiguração. Jesus está vindo de um momento de uma intimidade singular com Deus. Jesus não deixava a sua vida não ser alimentada por Deus. E Jesus está chegando. Quando Ele está chegando, Marcos diz que a multidão toda se volta para Jesus. Inclusive o pai da criança que está doente e está possessa por demônios. E quando Jesus vai chegando, eles ficam admirados. Os estudiosos da Bíblia dizem que há 2 possibilidades aqui. Uma, porque eles não sabiam onde Jesus estava e quem estava sendo procurado era Jesus pelo pai da criança. Mas há uma segunda possibilidade. Jesus está descendo do Monte da Transfiguração, e você que conhece a Bíblia sabe que o rosto dele se transfigurou. As vestes deles ficaram brancas como a mais pura luz. Então parecia que ainda tinha uns resquícios dessa glória de Deus manifestada em Jesus. E quando eles olham, eles veem aquilo e ficam mais admirados ainda, porque eles percebem que há em Jesus uma glória de intimidade com o Pai que eles não viram nos discípulos e que eles não viram nos escribas. E quando Jesus se aproxima, o pai corre para o lado dele e fala assim: Jesus, eu estou confuso e desesperado, porque o meu filho está caído no chão. Todas as vezes que um espírito imundo pega ele, ele fica surdo, ele fica mudo, os nervos dele se travam, eles ficam espumando pela boca e ninguém consegue resolver esse problema. Olha as perguntas de Jesus para esse homem. Desde quando isso acontece com ele? E o pai fala assim: Jesus, desde a infância dele. Todo mundo foi se acostumando com isso, Jesus. Até a gente foi se acostumando em casa. Sempre aconteceu com ele. A gente foi achando que uma hora isso ia melhorar, mas não melhorava. O costume com o mal pode ir matando a gente aos poucos, sem que a gente perceba. O costume com o pecado pode ir imobilizando a gente aos poucos, sem que a gente perceba. E Jesus olha para esse homem, e esse homem com uma fé que não era perfeita, mas era uma fé ativa, porque ele olha para Jesus e fala assim: olha, eu não sei o que aconteceu com os teus discípulos, eles não conseguiram expulsar e nem curar o meu filho, mas tem compaixão de mim e do meu filho, Jesus. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, olha para o nosso estado, olha para o estado dele. Se o Senhor pode fazer alguma coisa,
faz alguma coisa por nós, porque a religião não conseguiu, os teus discípulos não conseguiram, e só tem o Senhor. Aí Jesus olha para aquela criança e fala assim: tragam ele para perto de mim. A linguagem de Marcos é toda simbólica. A nossa vida começa a mudar quando a gente é trazido para perto de Jesus Cristo. Às vezes a gente está perto de um monte de coisa que não pode curar a gente. Às vezes a gente está perto de um monte de coisa que não vão resolver o nosso problema. Mas a nossa vida começa a mudar quando a gente é trazido para perto de Jesus. E é isso que fazem. Trazem a criança para perto de Jesus. E quando a criança, possuída por um espírito maligno, olha a fonte da vida que é Jesus, o Deus feito gente, encarnado em Jesus de Nazaré, ele dá um grito e move o menino violentamente. E à medida que o menino vai ficando violento, cai no chão, os músculos se enrijecem, e parece que a crise é muito maior do que as anteriores. E aqui parece que a Bíblia Sagrada está nos ensinando mais alguma coisa. Toda vez que nós estamos morrendo pelos costumes da nossa vida, pelo mal que a gente não percebe vindo a conta-gotas, e a gente resolve se aproximar de Jesus, parece que o inferno, o mal e a malignidade tem a sua maior crise contra nós. Parece que os problemas aumentam. Quer ver uma experiência? Se você não está fazendo isso, começa a ter uma vida mais intensa de oração, para você perceber como que parece que uma crise que você está lutando contra ela, parece que vai aumentar mais. Começa a ser generoso para você ver. Deus, eu queria ser generoso, mas eu estou enrolado com o meu dinheiro, com as minhas coisas, mas assim, tem coisas para pagar, mas eu vou, num ato de fé, fazer isso, que eu quero que o meu coração caminhe nessa direção. Você vai ver como os problemas parecem que vão aumentar. É o que está acontecendo com esse menino. O ataque fica mais poderoso, e o menino, o pai do menino olha para Jesus e falou: Jesus, está vendo? Isso aí acontece. Lá onde a gente mora, toda vez que o espírito mal pega nele, ele pula em cima da fogueira, ele pula dentro do rio, quase se afogou, quase se queimou. Isso tem acontecido na nossa vida. Se o Senhor tem de fato compaixão de nós, faz alguma coisa. As palavras de Jesus curando esse menino e curando os discípulos são pedagógicas. Olha que cena. Jesus olha para aquele menino, ele cai como morto, todos dão ele como morto, e a hora que ele está estendido no chão, pálido, talvez a fé do pai dele falou: olha, agora acabou de vez. Porque o menino ainda das outras vezes, ele levantava, agora nem isso mais, ele está prostrado, está sem sangue, morreu. Mas aí que começa a história de como Jesus Cristo resgata a gente de uma fé que está no piloto automático e gera uma nova fé viva dentro do nosso coração. Porque Jesus olha para aquele menino e ele não faz uma oração nova, ele não usa um recurso da cultura e da religião judaica nova, ele faz o que faz como pecadores como eu e você, como gente que precisa de cura como eu e você. Ele vai lá onde a gente está, caído no chão como morto, e Jesus pega na mão da criança, levanta ele e coloca de pé. É assim que ele faz com a gente. Não tem uma técnica nova, não tem um jeito novo, não tem um truque da religião. O que tem é que o autor da vida nos encontrou, e quando o autor da vida se encontra com a morte, a vida sempre vence, porque a morte não tem poder sobre o Cristo que é ressurreto, que viveu e que vive e que viverá eternamente. É por isso que ele é a fonte da nossa confiança. E a fé dos discípulos, olha como Jesus
além de curar a criança, cura a fé dos discípulos. Porque depois que o menino fica de pé, e aliás eu queria lembrar aqui, quase sempre antes de Jesus nos curar e libertar, ele parece que está nos matando, quando na verdade ele está nos salvando. Você já passou por essa experiência, gente? Você fala: Senhor, eu não aguento mais, Senhor, eu vou morrer. Já falou isso numa oração? Senhor, não dá mais, eu já orei o tempo inteiro, eu já fiz tudo, eu acho que eu não vou aguentar, eu vou morrer. Igual a criança caída. Não vai morrer não. Tem hora que parece que Deus está nos matando, quando na verdade Ele está nos salvando. Então a gente deve agradecer a Ele. É nessa hora que Ele pega a gente pela mão, levanta, coloca a gente de pé e fala assim: agora você vai descobrir o que é a verdadeira vida e a verdadeira fé. Menino curado. Mas e os discípulos? Os discípulos ainda não estão curados da sua fé do piloto automático. E o que acontece nesse momento? Jesus entrega a criança curada e liberta para o seu pai e entra para dentro de uma casa para uma reunião com os discípulos. Se você fosse um dos 9 discípulos que estava lutando há horas para expelir aquele demônio e curar aquela criança, e não tivesse conseguido, e ver Jesus fazer aquela coisa extraordinária, o que você faria? Depois que tivesse a sós com Jesus? Você faria o que os discípulos fizeram. Você chamaria Jesus de canto e falaria: Jesus, que negócio é esse? A gente até agora, Marcos 6, estava expulsando demônios por tudo que é lugar. Até agora a gente tinha libertado pessoas, nós curamos cegos, colocamos de pé os paralíticos. Por que é que não funcionou, Jesus? Por que a gente estava diante dessa crise e não conseguiu resolver? A resposta de Jesus é demolidora. Porque a fé de vocês envelheceu. Porque a vida e o ministério de vocês entrou no automático. Vocês perderam prazer em Deus. Vocês tornaram a vida de comunhão com vocês uma vida desértica. E é por isso que não funcionou. Porque vocês estão numa batalha espiritual que só se vence se aproximando e dependendo de Deus. Não tem outro jeito. É por isso que a resposta de Jesus é: essa classe de demônios só expulsa pelo quê, gente? Pela oração e pelo jejum e pela oração. Olha que coisa fantástica. Não tem uma fórmula, não tem uma mágica, não tem entrevista com o demônio, não tem nada disso. O que tem são 2 coisas: oração e jejum. O que é a oração? A oração é se manter dependente de Deus, em comunhão com Deus o tempo todo, sabendo que tudo que acontece de sobrenatural vem da fonte da vida, que é Ele, não nós. Isso é oração. E o que é jejum? Jejum na Bíblia serve a pelo menos 2 propósitos. O primeiro propósito do jejum é um ato de amor a Deus. Você abre mão de coisas que você gosta, porque você gosta mais de Deus. Você abre mão de coisas que você ama, porque você ama mais a Deus do que qualquer coisa. Esse é o primeiro propósito do jejum. Mas o segundo propósito do jejum também é especial. Porque o jejum é você afirmar que a sua vida e a sua confiança e a sua dependência não envelheceu. Ela continua em Deus e de acordo com o primeiro dia da sua fé. É você falar assim: Senhor, podem me faltar todas as coisas, inclusive o alimento. A única coisa que não pode faltar na minha vida é o meu relacionamento íntimo contigo. Isso é jejum. É esse tipo de arma espiritual que classe nenhuma de demônios pode subsistir. Essa intimidade com Deus que pega a gente caído no chão, mas quando a gente vai à oração e fala: Senhor, falhou tudo,
eu não sei como resolver. Aliás, a minha cabeça está um trevo ainda, como aquele homem com o filho dele. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, e eu sei que o Senhor pode, tem compaixão de mim e sustenta a minha fé, porque tem hora que ela balança. Quando a gente faz isso, o próprio Jesus vem, nos pega pela mão, nos levanta, nos coloca de pé e fala assim: agora você está curado e liberto para viver a nova vida do reino de Deus. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus continue falando no seu coração agora, de forma que Ele derrame graça e amor para curar aquilo em você que envelheceu. Talvez tenha sido a vida de oração que envelheceu. Você se acostumou em ser crente. Você se acostumou porque você usa um dom. Você se acostumou porque você já fez isso dezenas de vezes e fala: eu vou fazer certo e vai dar certo. Até a hora que você entrar numa crise porque não vai dar certo. E não dar certo é um ato de amor de Deus para curar você de uma fé envelhecida. Talvez o que tem envelhecido seja o seu casamento. E você não consegue explicar como você conseguia resolver as crises. Mas agora você não está conseguindo mais. E você já pediu ajuda para um, não deu certo, não conseguiram. Pediu ajuda para outro, também não deu certo. Você está como o pai daquela criança. Senhor, já tentou-se de tudo. Tem compaixão de mim e aumenta a minha fé, que ela está pequena. Talvez o que tem envelhecido em você é o desejo de compartilhar Cristo. Hoje pela manhã, meio-dia, eu tomei uma lição de vida. Hoje eu estava com a Giz aqui perto de São Paulo, e eu estava voltando para cá, meio-dia, sol a pino, e eu estava saindo de uma localidade, de longe eu escutei uma música dizendo assim: um dos tais, podes tu também dizer, sou um dos tais. E essa música foi crescendo, os sons. Eu falei: onde que é isso? E eu fui seguindo a rua. Aí eu olho num canto de uma casa, no meio da rua, alguns irmãozinhos bem simples. Não tinha muito aparelho eletrônico, eles nem cantavam tão bem, mas estavam lá com um gerador, estavam vestidos do jeito que alguns irmãos se vestem especial para adorar a Deus, que às vezes a gente acha tão inadequado, mas alguns deles fazem porque eles amam a Deus, eles querem fazer o melhor que eles têm. Meio-dia, terno, gravata, um sonzinho difícil com gerador, mas um brilho no rosto e uma alegria no semblante dele. Estava assim: eu estou fazendo a coisa mais importante da minha vida. Sabe o que é isso? A fé não envelheceu. Eles não aceitaram morrer na sua fé e no seu amor por Deus. E aí eu fui passando perto deles, uma mulher se aproximou de mim, falou: moço, abaixa o vidro do carro. Eu abaixei e ela me deu um folheto. Eu falei: Senhor, eu sou pastor, terminando um mestrado, ajudo muita gente a compreender a Bíblia, mas eu falei: Senhor, eu acho que eu não tenho a coragem dessa mulher aí. Eu não sei se eu estaria meio-dia falando para alguém assim: Jesus ama você. O bêbado passando e a pessoa falando: Jesus liberta você dessa cachaça e muda a sua vida. Jesus pega você no chão, levanta e dá nova vida para você. Só quem não se acostumou com a religião é capaz de fazer isso.
Só quem ama Deus mais do que todas as coisas, só quem anda com Deus através da oração e de jejum é capaz de fazer isso. É a esses que se aproximam de Jesus, e Jesus fala assim: não é a tua força, não é o que você pode fazer, não é a sua expertise, mas é o meu poder e o meu amor. Aí ele pega a gente pela mão, coloca a gente de pé e fala assim: agora você vai andar curado, sarado e liberto, porque eu dei uma nova fé dentro de você que jamais vai envelhecer. Eu termino a mensagem dessa noite chamando a você a um ato de coragem. Você é capaz de identificar em você o que é que envelheceu? Você é capaz de perceber que não tem mais afetos no seu casamento como tinha antigamente? Já percebeu que a coisa pode se ter tornado assim, um eterno pagar contas e cumprir obrigações? A crise vai chegar, a menos que você chame Jesus e fale assim: tem compaixão de nós, Senhor. Pode ser a sua vida de oração, sua paixão pela Bíblia Sagrada. Olhe para você mesmo, olhe para você. A não ser aquelas coisinhas rápidas de rede social, de versículo bíblico com um bichinho bonitinho que você presta atenção mais no meme do que no versículo bíblico. Qual foi a última vez que você se colocou diante da palavra de Deus e falou: Senhor, cura o meu coração dessas doenças, me livra, me levanta do chão, me cura. Eu não quero ficar enrijecido como essa criança, eu não quero ficar espumando pela boca diante dos problemas que eu não sei resolver. Tem compaixão de mim, a minha fé é pequena, mas me ajuda na minha falta de fé. A Bíblia diz que Deus não rejeita um coração contrito que se aproxima dele. Que tal você fazer uma revisão de vida? Por que você adora a Deus na igreja? Por que você vem a um culto? Por que a sua família é cristã? Por que você usa um dom? Porque se a gente não tomar cuidado, a gente está como o sapinho dentro da água, que não vai percebendo até a gente ser frito pela situação. Mas a graça de Deus está aqui hoje, amém, gente? E a graça de Deus diz assim: pula daí, sai que você vai morrer. Sai desse estado de envelhecimento do casamento, sai desse envelhecimento profissional, sai desse envelhecimento do seu coração que você não ama mais a palavra. Sai daí com urgência, pula para fora. E se você não tiver força, mas você confiar nele, ele vai lá pegar na sua mão, levantar, colocar você de pé, para você viver essa nova vida. Amém?